Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2. Do verso 38 ao 40. E a palavra do Senhor diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar em oração. Deus amado Pai Santo, Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor separou essa noite para cada um de nós aqui, Jesus. Deus amado, eu agradeço a Ti, Deus, pela Tua bondade, Tua misericórdia, Senhor, Teu amor por cada um de nós. Eu Te agradeço, Jesus, pelo Teu sacrifício santo, Deus, que nos deu vida e vida em abundância. Deus, obrigada, Jesus, pelo ar que nós respiramos, porque até isso é o Senhor quem nos deu. Pai amado, nós não somos nada sem Ti, nós não somos nada sem a Tua presença. A Tua presença é o maior tesouro que a gente pode ter nessa vida, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, que nós venhamos a nos conservar na Tua presença, nos Teus pés, que é o lugar mais alto que a gente pode estar. Deus, em nome de Jesus, eu declaro nessa hora que cada coração aqui é uma terra fértil e que essa semente, Senhor, vai frutificar, vai crescer e vai se espalhar por toda essa cidade, por todo esse estado e por toda a nossa nação. Deus amado, nos prepare. Espírito Santo de Deus, sinta a liberdade aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, venha trazendo a convicção de pecado, justiça e juízo sobre os nossos corações essa noite, que nós venhamos a nos arrepender, Pai, em nome de Jesus, de todo o pecado. Deus amado, o Senhor sonda e conhece o nosso coração, veja, Jesus, se há algum caminho mau em nós e guia-nos, Senhor, pelos caminhos certos, pelos caminhos da Tua palavra, que a Tua palavra venha ser a luz para os nossos caminhos, Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um mover de arrependimento aqui essa noite. Deus amado, que haja um romper nos corações, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a nos dobrar na Tua presença, que é o nosso melhor lugar. Fale conosco, Senhor, nós estamos aqui para Te ouvir. Deus, nós Te amamos e Te adoramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos sentar. Irmãos, eu comecei aqui lendo Atos 2:38, mas eu vou precisar voltar um pouquinho lá atrás para a gente chegar até aqui, esse versículo aqui inicial, tá? Então, eu não sei se todos estavam aqui, mas em novembro de 2022, o Ministério Kairos, fez uma dança profética, profetizando ali o avivamento sobre o Brasil. É uma profecia que o Senhor tem levantado profetas de diversas partes do nosso país para usar eles, para profetizar esse avivamento para essa nação. Essa profecia, inclusive, o Senhor usou o Billy Graham para lançar essa profecia sobre nós, de que a partir da nossa nação, o Senhor ia inundar toda a terra. E nós cremos nisso e nós recebemos isso em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Amém? E nós aqui em novembro de 2022, a partir de um sonho que o Senhor me deu, Ele me mostrava duas pessoas. Uma pessoa toda de branco, com aquela mesma roupa que eu usei. Aquela roupa lá, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu vi naquele sonho que o Senhor me deu. Foi onde eu conversei com o Michael, eu desenhei, ele fez a arte, a gente mandou estampar.
Então aquilo ali é algo realmente do céu que o Senhor presenteou a nossa igreja para que a gente venha estar profetizando aqui esse avivamento e que em nome de Jesus já está acontecendo o avivamento, inclusive lá na sala de oração. Quem está vindo aqui toda terça-feira está vendo como o Espírito Santo tem fluído naquele lugar e eu creio que vai inundar, vai descer de lá, vai escorrer por essa igreja, vai escorrer por essa cidade em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor escolheu essa igreja por tanta profecia que o Senhor já tem lançado aqui sobre nós. Eu creio que o Senhor nos escolheu para que nós também sejamos esse início dessa chama, desse avivamento no nosso país, para que a partir de nós venhamos pela autoridade e poder que Ele derramará sobre nós, espalhar toda essa água viva sobre essa terra. Amém? Vocês recebem isso? Aleluia! Então, a partir desse sonho, o Senhor me mostrou uma pessoa toda de branco com aquela roupa, só que também mostrou uma pessoa toda de preto, simbolizando, né, o inimigo. E Ele me mostrou algumas de nós guerreando, lutando contra o inimigo. Inclusive, a gente fez tudo aquilo que eu vi no sonho, a gente colocou na dança. Realmente, eu não sei se alguns irmãos lembram, a gente lutando aqui no meio, né, com o Alex ali que simbolizou o inimigo, mas a gente fez exatamente o que o Senhor me mostrou. Então o Senhor ali estava simbolizando a luta da igreja contra o inimigo, porque o Senhor nos deu poder e autoridade para vencer ele. E nós precisamos receber isso e lutar verdadeiramente com a armadura que Ele nos deu, para que a gente venha vencer o inimigo. Porque é só assim que a gente vai conseguir vencer. É só assim que a igreja vai conseguir vencer. Alimentada da palavra, vestida com a armadura de Deus, e a gente vai vencer o inimigo. Amém? Então, a partir do momento, antes do Senhor me mostrar a gente lutando contra o inimigo, simbolizando a igreja nessa luta, as duas figuras estavam no púlpito. Só que a partir do momento que a gente lutou com o inimigo e ele caiu, ele foi derrotado, aí a presença do Espírito Santo inundou. Aí foi aonde que ele abriu os braços e eu pude ver a bandeira do Brasil e os pingos da chuva do avivamento que ele ia derramar sobre essa terra. Então o que o Senhor quis dizer? Que depois que a igreja vencer verdadeiramente, se alimentar da palavra, vestir a armadura, aí então o inimigo vai dar derrotado para que ele venha e mande o avivamento sobre nós. E após alguns dias desse sonho, irmãos, eu demorei um pouco para raciocinar, né? Eu não sabia muito sobre avivamento, e daí eu tive que estudar e não estava conseguindo entender. Então eu passei alguns dias digerindo esse sonho, eu passei alguns dias em oração para que o Senhor pudesse esclarecer mais na minha mente o que realmente Ele queria dizer. E após alguns dias em oração, o Senhor me deu uma palavra que está lá em Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32, em que fala da injustiça e a impureza dos seres humanos. E depois que eu li esse texto, o Senhor soprou nos meus ouvidos: esse é o estado em que a humanidade está. E ali o Senhor ligou no sonho a humanidade antes de se alimentar da palavra, em pecado, impura. Então, até naquela dança que a gente fez, a gente iniciou a dança vestida de preto, simbolizando o pecado, e depois a gente se alimenta da palavra, e depois que a gente se alimenta dela, a gente vai e derrota o inimigo. Então, esse é o estado em que a humanidade está. Se a gente olhar lá para fora, se a gente olhar a televisão, se a gente olhar, né, todos os programas aí que a gente tem acesso pela internet, todas as notícias, a gente vê que a humanidade está se autodestruindo. A gente vê a situação que a humanidade está, e é uma tristeza. Quando o Senhor falou isso para mim, esse é o estado atual da humanidade, eu caí de joelho no chão e comecei a chorar, porque realmente, se a gente olhar lá para fora, a gente vê o real estado da humanidade. As pessoas que não reconhecem quem Deus é, mesmo diante de toda a glória que é a natureza que o Senhor nos deu, tudo que Ele fez, os céus e a terra, todas as coisas foi Ele que fez, e mesmo assim, a humanidade não reconhece que Ele é Deus. Ao invés disso, troca a glória do Deus incorruptível por imagens corruptíveis. É isso que tem acontecido lá fora. E o Senhor quer fortalecer a igreja, para que a gente venha lutar contra o inimigo, para ser cheios do poder e buscar essas almas que estão perdidas, buscar essas pessoas que estão presas no pecado. O Senhor quer nos usar para ser um canal de libertação para as pessoas que estão lá fora, porque o inimigo tem cegado o entendimento desse povo, e nós, que o Senhor abriu os nossos olhos para a glória de Deus, nós devemos ser esse canal de bênção para esse povo que está perdido, para esse povo que está nas trevas, para esse povo que não consegue se libertar. Amém? E
Nós sabemos, irmãos, que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra os principados, as potestades, contra as forças espirituais do mal. E que a gente, irmãos, nós como cristãos estamos e vamos ainda sofrer cada dia mais perseguição. As pessoas tiram sarro, as pessoas nos perseguem, e isso vai aumentar, infelizmente, e a gente precisa estar pronto. E a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a pessoa que está nos perseguindo, não é contra a pessoa que está tirando sarro da gente porque a gente é cristão, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades e as forças malignas. A gente precisa ter isso no nosso coração e amar o nosso irmão acima de tudo. E o incrível é que o Senhor me mostrou isso no sonho, essa luta contra o inimigo. E quando a gente estava ministrando aqui em cima, no momento em que eu peguei um elemento que a gente fez próprio para essa ministração, a pastora teve uma visão nesse momento. E a visão que ela teve era de vários demônios caindo por terra. Então tudo tem se ligado. O Senhor tem testificado no meu coração, testificou no coração da pastora, abriu a visão dela para que ela visse realmente que com a igreja alicerçada na palavra, vestida com a armadura de Deus, não há demônio que resista. Não há demônio que resista, irmãos. Por isso a gente precisa se fortalecer, fazer da palavra o nosso principal alimento. Não há demônio que fique em pé diante de uma igreja que ora, que jejua, que tem a palavra como principal alimento. E o Senhor quer nos chamar para isso. O Senhor quer nos chamar para nos enviar para a grande comissão. Nós somos a grande comissão. Nós devemos receber esse poder e ir com poder e autoridade dEle. Não há demônio que fique de pé diante de pessoas que estão dobradas diante dos pés de Jesus. Amém? E se a gente vê na palavra, irmãos, a profecia, né, sobre esse derramamento do Espírito Santo. A palavra nos traz a profecia sobre esse avivamento, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. E nos mostra o início do cumprimento dessa profecia também aqui na palavra. E essa profecia foi lançada pelo profeta Joel, que está lá no livro de Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 32. Mas antes que Joel falasse dessa profecia, em que ele fala, e acontecerá depois disso, mas antes disso, lá no verso 12 e 13 do capítulo 2, Joel fala assim, o Senhor fala assim através de Joel, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Irmãos, naquele tempo, as pessoas, quando elas queriam mostrar a tristeza profunda, elas rasgavam as suas vestes, se vestiam com um pano de saco e jogavam a cinza na cabeça. Então essa era a demonstração externa do arrependimento, da tristeza profunda. Mas o Senhor nos fala, rasguem o seu coração e não a sua veste. Porque o que nós temos visto hoje em dia é um rasgar apenas de veste. Somente aquela visão de tristeza externa do nosso ser. Aquela cara assim, cabisbaixa, eu estou triste, eu me arrependi, Jesus me perdoa. Mas na primeira oportunidade está pecando de novo. Na primeira oportunidade está lá com a língua desse tamanho de novo. O Senhor fala para nós, rasguem o teu coração e não as suas vestes. Então que nós venhamos realmente a nos arrepender por todo o pecado que a gente cometeu. Por se livrar de todo o pecado de estimação. Que a gente venha se render a Ele, se converter o nosso coração com jejum, choro e pranto. Que a gente venha se derramar realmente na presença de Deus em arrependimento. Irmãos, todos os avivamentos que aconteceu depois, nos últimos avivamentos, todos eles aconteceu primeiramente com um mover de arrependimento. Os líderes das igrejas, todos os irmãos, reconheciam o seu pecado e inclusive em alguns avivamentos confessavam em público. E a cada um fazia uma fila, cada um confessava diante de toda a igreja o seu pecado. Em arrependimento profundo, esse derramar e se rasgar o coração diante de Deus. E é isso que o Senhor pede para nós. Que a gente venha rasgar o nosso coração.
Sabe, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado, mas Ele precisa ver um arrependimento sincero no nosso coração. Não só uma atitude de remorso, mas uma atitude de arrependimento profundo, sabe? Virar as costas do pecado e voltar a nossa face para Ele, fixar os nossos olhos nele. Tem um versículo lá no livro de Cantares, em que o Senhor, Ele elogia, Ele dá um elogio à sua noiva, falando que ela tem os olhos como de pomba. E os olhos da pomba, ele é unifocal, ele só consegue focar uma coisa. E o Senhor está falando para ela que o foco dessa noiva deve ser somente Ele. O Senhor fala, você tem os olhos como os olhos de pomba, porque o Senhor está falando, os seus olhos só conseguem focar em mim. E é isso que o Senhor quer de nós como noiva. O Senhor nos fala, ei, que vocês tenham os olhos como de pomba, que tenham somente um foco, que esse foco seja eu, que o nosso foco seja o Senhor, que a gente venha a deixar todas as outras coisas de lado, que a gente não venha se apegar às coisas desse mundo, que as traças vão comer, vão corroer, tudo vai se acabar, todo mundo vai morrer igual, todo mundo vai virar pó igual, ninguém é maior que ninguém. Nós precisamos ter o foco somente em Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a ter esses olhos como de pomba, Pai. Que nós venhamos a colocar o nosso foco somente em Ti. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai. E o Senhor me fez pular essa frase aqui, rasguem o coração. E eu peço para que os irmãos guardem essa palavra no coração de vocês. Rasguem o coração e não as suas vestes. E então, lá no versículo 28, o profeta Joel fala, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E lá em Atos 2, a gente vê o início do cumprimento dessa promessa. O dia do Pentecoste, o início do cumprimento da profecia, dessa promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas, antes que viesse esse derramamento, o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, Ele fala aos seus discípulos, lá em Atos 1, capítulo 4. Vamos ler do versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então nós sabemos que o Senhor prometeu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que Ele iria ir, mas que Ele iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade sobre nós, para que viesse nos empoderar, para que a gente venha cumprir a grande comissão que Ele deixou para nós. E irmãos, para que eles pudessem realmente ser cheios, eles precisaram obedecer essa ordem que o Senhor Jesus deu para eles. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa. O esperar deles foi de 10 dias, mas às vezes o meu ou o seu esperar pode durar meses ou anos. E a gente precisa se manter na obediência, na espera da promessa do Pai. Às vezes não vai acontecer hoje, às vezes não vai acontecer amanhã ou daqui a alguns dias, mas nós precisamos nos manter fiéis. Nós precisamos nos manter em obediência ao Senhor. E eu peço para que os irmãos guardem no coração essa palavra também, obediência. Rasgar o coração e obediência. E a resposta que esses discípulos deram ao Senhor
Está lá no versículo 13 e 14. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos eles perseveraram unânimes em oração, obediência e oração. Eles ficaram 10 dias esperando, mas eles não esperavam sentados com as mãos estendidas, só esperando o Espírito Santo descer. Eles esperaram em oração, unânimes em oração. Essa é a atitude que o Senhor espera da igreja. Esperar por esse avivamento que Ele já profetizou sobre nós, que a gente venha esperar unânimes em oração. Todos nós, a igreja como um corpo. Em nome de Jesus, que a gente venha ser essa igreja que espera, que obedece, unânimes em oração, com os olhos somente focados nele. E a gente vê lá no início do capítulo 2, que realmente o Espírito Santo desceu sobre cada um deles. E todos os que estavam lá naquele local, todos os que estavam esperando em obediência, em oração, todos eles foram cheios. Todos eles, nenhum ficou de fora daqueles que estavam unidos. O Senhor quer uma igreja unida para que Ele venha derramar o Espírito sobre todos, que não fique nenhum de fora. E que nós venhamos a ter essa percepção no nosso coração para a gente se manter unidos. Não querer um ser mais que o outro, mas querer sempre um servir ao outro. Sempre querer estar unidos como um só corpo, um precisando do outro, um ajudando o outro, unânimes em oração e em obediência ao Senhor e somente a Ele. E a gente vê que eles começaram a falar, em outras línguas, e a palavra fala que eles falavam, que as pessoas que estavam, os diversos judeus de diversas nações do mundo, eles ouviam falar das grandezas de Deus nas suas próprias línguas, maternas. Então ali o Senhor já começou a espalhar essa grandeza do reino sobre todas as nações do mundo, E as pessoas que estavam ali fora, elas não entendiam. Elas se perguntavam, como assim? Não são galileus, aqueles que estão ali? Como que a gente consegue ouvir na nossa própria língua materna sobre as grandezas de Deus? O que está acontecendo? Uns se perguntavam, o que é isso que está acontecendo? Outros zombavam deles. Irmãos, a gente precisa estar preparado, porque muitos não vão entender o nosso fluir. Sabe? Muitos não vão entender o que o Espírito está fazendo em nós. E a gente não tem que ficar olhando para que o outro vai pensar, mas que a gente venha realmente fluir naquilo que o Senhor derramar sobre nós. Se Ele nos deu algo para falar, fale. Se Ele te deu algo para falar, fale. Só que você precisa realmente ter a palavra no teu coração, porque se você sentir algo que estiver contra algum princípio da palavra, se cale. Mas que a tua palavra seja o teu guia. Porque tudo que o Senhor falar para nós, para que a gente faça, nada vai sair contra os princípios da palavra. Então o Senhor muitas vezes vai falar com aqueles que se alimentam da palavra, porque Ele sabe que não vai errar, não vai agir por emoção, mas vai agir realmente alicerçado na rocha que é a palavra. Então vamos nos alimentar da palavra, para quando o Senhor nos encher com o Espírito Santo, a gente vem realmente ser cheios da palavra e do poder dele, e profetizar em nome de Jesus com o poder do Espírito Santo. E então aqueles judeus começaram a se perguntar o que estava acontecendo. E então Pedro, ele se levanta e começa ali o discurso, a pregação de Pedro. E se a gente olhar, irmãos, aqui a pregação de Pedro vai do versículo 14 até o final ali até o verso 41.
Então, é tão preciosa essa pregação de Pedro. Meu Deus, é tão rica da Escritura essa pregação. E a gente vê que Pedro, ele usou a palavra, ele usou a Escritura para convencer aqueles judeus. Então, ele não falou nada do que estava fora, ele falou toda a palavra. E explicou a palavra corretamente com o poder do Espírito. E foi isso que convenceu aqueles judeus a crerem no Senhor. Então, a primeira parte da pregação de Pedro vai ali do verso 14 até o verso 21. E Pedro, ele vai explicar aqui que o que estava acontecendo, já estava predito nas Escrituras através do profeta Joel. Ele respondeu essa pergunta que eles fizeram: mas o que será que está acontecendo aqui? Pedro então se levanta e fala: olha, isso está acontecendo, eles não estão bêbados, como vocês estão zombando. Mas isso aqui está acontecendo por causa disso aqui, mostrou a palavra. Olha lá o que o profeta Joel profetizou. E ele falou toda a profecia do profeta Joel ali para aquele povo. Irmãos, é incrível, porque os judeus, eles realmente conhecem a Escritura, ali a Torá deles, eles conhecem, sabe, inteira, do início ao fim. E então Pedro ali ao citar, ele foi convencendo ali através da arma que ele tinha, para convencer ali o coração de cada um que também conhecia, mas que os seus olhos ainda estavam vendados. Então Pedro usou somente a palavra para convencer aquele povo. E é interessante que aqui, quando Pedro ele vai citar Joel, ele fala assim: e acontecerá nos últimos dias. Só que lá, Joel, o profeta Joel, ele fala assim: e acontecerá depois disso. Quando Pedro fala e acontecerá nos últimos dias, ele está dizendo que a vinda do Espírito Santo, ela inaugura os últimos dias. Então esse foi o início do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. E ele fala que ele derramará o Espírito Santo em toda a terra, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, jovens terão visões e velhos sonharão. A segunda parte da pregação de Pedro vai do verso 22 ao verso 36. E aqui, Pedro mostra que a chegada do Espírito Santo é uma evidência da ressurreição de Cristo e da sua exaltação. Então, Pedro, ele cita alguns salmos aqui, né, escrito por Davi. E ele cita alguns versículos de alguns salmos, e ele vai explicando tudo isso, para que ele possa comprovar, através da Escritura, que a chegada do Espírito Santo, tudo aquilo que eles estavam vendo naquele momento, é uma evidência da ressurreição de Cristo e da sua exaltação. Então ele prova tudo na palavra. Tudo na palavra. E a terceira parte da pregação de Pedro está lá do verso 38 ao 40, que é onde a gente leu no início. E Pedro aqui, ele dá orientação para a multidão que o ouviu e queriam saber o que fazer. Então, o que aconteceu aqui? Pedro, ele provou na palavra e explicou tudo o que estava acontecendo ali, toda essa dúvida, ele tirou toda essa dúvida dos judeus ali, explicou e realmente provou que essa vinda do Espírito Santo realmente é a evidência da ressurreição e a exaltação de Cristo. Quando aquele povo ouviu tudo isso, os olhos deles, eu creio que foram abertos. Eles realmente entenderam: meu Deus, olha aqui, é verdade, está escrito isso, então essa é a explicação, esse é o porquê, tudo já estava escrito. Porque, irmão, se a gente for pegar a palavra, do início ao fim, fala sobre Cristo. A gente precisa ter essa sensibilidade no coração para ver Cristo em toda a Escritura. Não é só no Novo Testamento, mas é em toda ela. Todo o Velho Testamento diz sobre Cristo. Então aqueles judeus ali realmente tiveram um entendimento, creram nisso. E eles falam assim, a palavra diz assim no verso 37 do capítulo 2. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. E eu fui olhar o significado da palavra grega para esse comovidos aqui. E essa palavra tem o significado feriu até o âmago. Então essa comoção deles, essa realidade da palavra, como se tivesse ferido o coração deles, no mais profundo do ser. Porque Pedro, no início da pregação, ele fala para os judeus: foi vocês que mataram Jesus.
Foi vocês, e provou isso nas Escrituras, que tudo isso já estava pré-determinado por Deus. E isso foi abrindo os olhos deles. E tudo isso, toda essa verdade incontestável da palavra, feriu o coração deles. Feriu até o âmago do ser deles. E é isso que a palavra tem que fazer em nós. Ferir o nosso coração. Sabe, até o âmago do nosso ser, abrir o nosso coração realmente, que a gente venha rasgar o nosso coração diante de Deus, pela realidade incontestável da palavra dEle. A gente precisa viver isso no nosso secreto, todos nós precisamos viver isso, olhar para a palavra, que o Espírito Santo fale conosco, e o nosso coração possa se rasgar diante dEle. Que a gente venha se arrepender dos nossos pecados. Eles se arrependeram dos pecados deles. E eles perguntaram assim, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos diante dessa realidade incontestável dessa palavra? O Senhor tem nos avisado há séculos e séculos, e nós não víamos. Essa foi a primeira pregação, irmãos, que não teve apelo. Mas quando Pedro ele termina de falar, eles vêm correndo diante dos pés de Pedro e falam: irmãos, o que a gente pode fazer? O que a gente faz diante disso? O que a gente precisa fazer para nos render a esse Cristo? Irmãos, muitas vezes o pastor fica aqui insistindo e ninguém vem. Sabe, o pastor dá uma palavra direta para alguém aí que está sentado, mas às vezes você tem vergonha de vir. Vergonha do quê? Do irmão ali que vai morrer igual você, virar pó? Mas deixe o Senhor transformar os seus olhos como de pomba, para que o seu foco seja nele e não no irmão do lado, em nome de Jesus. Muitas vezes eu vejo o Senhor dando palavra de conhecimento para o pastor, direcionada para cada um aqui, e às vezes essa palavra direcionada, o irmão não vem porque tem vergonha. Não tenha vergonha de se render aos pés de Cristo. Se o Senhor falou com você através da boca do pastor, venha e se derrama no altar. Porque o Senhor quer falar com você. O Senhor quer trazer restauração e salvação para a tua vida. Não tenha vergonha dos outros. Não tenha vergonha. Sabe, não tenha vergonha de fluir no Espírito perto dos outros. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Todos nós pecamos. Eu estou aqui, eu sou pecadora. Eu preciso me quebrar todo dia nos pés de Deus, porque senão eu vou cair. O Senhor fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós precisamos cuidar todos os dias. Estar sóbrios e vigilantes, para que a gente não venha cair. Porque nós somos falhos, irmãos. A nossa carne às vezes grita. Grita. Às vezes a gente, pelo nosso ego, quer nos colocar no centro. Às vezes a gente quer que só sabe ver a nossa vontade, não olha a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente se deixa levar pelas coisas desse mundo, infelizmente. Eu tenho que me policiar todos os dias, porque senão eu estou olhando somente aqui no horizontal, não olho no vertical. A gente precisa estar atento todo dia. E se render realmente aos pés do Senhor, sem ter vergonha no que os outros vão pensar. Chora, se tiver vontade de chorar, chora. Se ajoelha, deita no chão, se derrame na presença do Senhor. Mas não deixe esse momento passar, porque às vezes o Senhor nos dá uma oportunidade. Porque às vezes a gente não pode ter o amanhã. Então, se Ele está te dando a oportunidade hoje, venha hoje. Não espere nem mais um minuto. Porque o inimigo, irmãos, ele não descansa. E a gente precisa estar sóbrio. E a gente precisa estar sempre nos pés de Cristo. Porque é Ele quem nos sustenta, não há outro. Não há outro. E aqueles irmãos, eles não esperaram Pedro pedir a alguém que ia entregar a sua vida a Jesus. Eles não esperaram Pedro dizer: você aí que tem algum pecado, você quer se arrepender, quer confessar o seu pecado diante de Deus? Eles não esperaram. Aquela palavra, essa verdade da palavra foi como realmente uma espada que dividiu ali a alma e o espírito deles. Ela penetrou, rasgou o coração deles ali.
e eles simplesmente se renderam. O que faremos? E Pedro, ele fala: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e os seus filhos, para que todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. Para que a gente venha rasgar o coração, ser obediente e perseverar unânimes em oração, como a igreja deve ser. Irmãos, Pedro ele fala assim, no verso 40, a palavra diz: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. A gente não sabe quais são as palavras que Pedro falou, né? Porque a palavra fala aqui, com muitas outras palavras. Além de Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele relatou aqui algumas palavras que Pedro disse àquele povo. Mas aqui no verso 40 ele fala que ele falou muito mais. A gente não tem como saber quais foram as palavras que Pedro disse. Mas ele fala que Pedro deu testemunho. Uma coisa que nós cristãos devemos dar é testemunho lá fora. Irmãos, muitas vezes o que tem acontecido no meio cristão, nas igrejas, tem muita gente que só é crente dentro da igreja. Infelizmente. Eu esses dias, quando levava a Pérola na escola, tinha um homem num carro que era um doido. A hora que eu via aquele carro de longe, já falava: vixe, deixa eu encostar aqui perto, senão esse carro vai passar por cima de mim. E daí, todo dia, aquele carro doido assim. Daí teve um dia que eu estava lá no portão da escola, deixando a Pérola, e ele desceu do carro deixar o filho dele. Daí eu só ouvindo assim, dele cumprimentando outra pessoa: irmão, a paz do Senhor. Falei: nossa, é crente esse homem? É crente esse homem, que nem doido no trânsito, gente, faltava passar em cima dos outros. Aí muitas pessoas lá fora também olham para nós e: nossa, essa daí é crente? Vai lá na quarta, mas fazendo isso aqui fora? Com que autoridade a gente vai falar de Jesus para essa pessoa? A gente precisa, irmãos, cuidar do nosso testemunho. Testemunhar realmente Cristo. Sabe, viver de acordo com a palavra. Muita gente não vai pegar a palavra e ler, mas muita gente vai olhar para cada um de nós e ver a palavra em nós. O Senhor fala que a gente venha ser luz nesse mundo e sal nessa terra. E a gente precisa cumprir isso. O cristão tem que dar testemunho verdadeiro. Não só aqui dentro, mas muito mais lá fora. Para que a gente venha alcançar essas vidas que estão perdidas. E é através de nós que o Senhor vai fazer isso. É através de mim e de vocês. Quem aqui quer ser um instrumento do Senhor para salvar? Você é um instrumento do Senhor para libertar, para curar. O Senhor prometeu isso para nós. Só depende de cada um de nós. Só depende de nós, irmãos. O que a gente está esperando? Quanto tempo a gente perde? Sabe, quanto tempo a gente perde com coisa que vai passar? Quando a gente devia estar investindo tempo na palavra, porque ela não passará. É nisso que a gente deve investir o nosso tempo, porque é a palavra que vai nos fortalecer para ser testemunho vivo para aqueles que não conhecem Jesus. E Pedro fala assim: salvem-se dessa geração perversa. Como que a gente pode se salvar dessa geração? A gente sabe que essa geração, irmãos, está se autodestruindo. Como que a gente pode se salvar dessa geração? Romanos 12:2 fala em: não vivam conforme os padrões desse mundo,
Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós precisamos renovar nossa mente na palavra, irmãos. Nos colocar na presença de Deus e que o Senhor venha a nos libertar, nos salvar dessa geração. Sabe, não se moldem aos padrões desse mundo. Não vamos deixar que os padrões entrem nas igrejas. As igrejas não podem se amoldar nos padrões desse mundo, mas a igreja deve se levantar com a armadura de Deus para vencer tudo isso. Nós somos a noiva. Nós somos o exército de Deus. Nós precisamos guerrear contra as forças malignas para salvar todas essas vidas que estão indo para o inferno. Muitas vidas, irmãos, pode estar lá fora só esperando eu ou você abrir a boca para eles, para falar do amor de Jesus, para falar da salvação, para falar da necessidade do arrependimento. Porque não adianta a gente falar, Jesus te ama, venha como está e fique como está. Não, você pode vir como está, mas aqui o Senhor Jesus vai te moldar. As mãos do oleiro vai vir sobre você e vai te moldar. E vai te transformar num vaso de honra. Em nome de Jesus. Então que nós venhamos a nos colocar nesse lugar, irmãos, para ser essas pessoas que sejam canais do Senhor aqui nessa terra. Que a igreja realmente seja o verdadeiro exército de Cristo. Para marchar com autoridade, guerrear e vencer toda força maligna. O Senhor está chamando aqui cada um de nós para fazer parte desse exército. Nos consolidar na palavra. No versículo 1 ali do Romanos 12, Paulo fala assim: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Apresentem os seus corpos como sacrifícios vivos. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus. Faça de mim a tua vontade. Renova minha mente, Jesus. Transforma minha mente, Pai. E usa-me, Senhor. Usa-me. Faça, derrama a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha vida. Mas você precisa querer se colocar como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do altar. O Senhor, Ele não vai te puxar, mas Ele está aqui te esperando. E depende de você querer ser usado por Deus ou não. Não adianta a gente clamar para o Senhor nos dar dons, se a gente não flui primeiro nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito. Muitos querem fluir no dom e não no fruto. Mas o dom e o fruto precisam caminhar junto, para realmente o Espírito Santo fluir através de nós. Busquem não somente o dom, mas o fruto também, em nome de Jesus. E depois disso, irmãos, na continuação do livro de Atos, a gente vai ver que milhares de pessoas foram salvas. Milhares de pessoas se renderam. Ali no verso 42 ele fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A partir daí, eles começaram a grande comissão. Irmãos, o avivamento, o derramamento do Espírito Santo vem para empoderar a igreja, para cumprir a grande comissão. O início do cumprimento dessa promessa foi assim. E o final dela também vai assim. Para a grande comissão ser feita até que Ele venha. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, orações. E em cada alma havia temor. Nós precisamos ter o temor cravado aqui no nosso coração. Nós precisamos ser uma igreja que teme ao Senhor e não aos homens. Que fluam na autoridade do Senhor, sem temer aos homens, mas temendo somente o Senhor, para que a gente não fale coisa do nosso coração, mas que venha dEle.
se a gente vê, né, o decorrer do livro de Atos, a gente vê muitas curas, muitas libertações, sinais, prodígios e maravilhas. E dali em diante os apóstolos foram e cumpriram a grande comissão. Lá no capítulo 1 de Atos, no verso 8, está lá o propósito, né, do avivamento. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O avivamento, o derramamento do Espírito Santo nos dá poder para testemunhar até os confins da terra, até que Ele venha. Irmãos, o Senhor derramou, o Senhor prometeu, basta cada um de nós nos posicionar a ser uma igreja unida, a ser uma igreja que permanece em obediência, unânimes em oração, e que em cada alma aqui haja temor do Senhor. As palavrinhas lá: rasgar o coração, obediência e oração. Essas palavras têm que queimar no nosso coração todos os dias. Todos os dias a gente precisa rasgar o nosso coração, porque o diabo, ele não dorme. E a gente precisa estar sóbrios e vigilantes. O Senhor Jesus, Ele nos prometeu que nós faríamos sinais como Ele fez, e sinais ainda maiores. Porque Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Mas basta cada um de nós nos posicionar. Está nas nossas mãos. Qual vai ser a tua escolha? Você vai permanecer do jeito que você está? Ou você vai sair daqui diferente do jeito que você entrou? Você vai permanecer sempre olhando o outro fluir? Ou você vai sair daqui com sede e com fome todos os dias, para que você se coloque na presença dEle à disposição, com temor, em oração, em obediência? Está nas suas mãos, irmãos, a escolha de cada um de vocês. Ser um canal de bênção, cura, libertação, salvação, milagres, prodígios, sinais e maravilhas, ou continuar como você está. A salvação é um presente que o Senhor deu para nós, através do sacrifício dele na cruz, mas Ele tem reservado muito mais para cada um de nós. A salvação é o começo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado. Irmãos, depende de cada um de nós, e eu espero em nome de Jesus que o Senhor venha despertar a igreja. Despertar a igreja em nome de Jesus. Todos os avivamentos precederam ante um mover de arrependimento. Nós precisamos ter esse mover, sabe? Ter o nosso coração rasgado diante dEle. Ter os nossos olhos como de pomba, com um foco só nele. O Senhor, Ele quer levantar a igreja. Ele não quer mais que a sua igreja seja zombada, mas Ele quer levantar uma igreja forte, empoderada pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiu nele age em nós. Só depende da nossa disposição. O Senhor está chamando você para ser um verdadeiro discípulo, para ser uma verdadeira testemunha até os confins da terra, até que Ele venha. Quem quer se colocar à disposição do Senhor aqui hoje? Vamos nos levantar então, vamos nos colocar à disposição dEle, em nome de Jesus. Rasgue o teu coração, não olhe para quem está do seu lado. Teve um avivamento muito famoso, que é o avivamento do país de Gales. E eu não me lembro ao certo o nome do homem, né, onde iniciou esse avivamento. Mas eu me lembro de relatos do livro em que ele via o pastor dele orar na igreja. E ele chegou na igreja e o pastor dele estava ajoelhado no altar, orando. E ele chegou na igreja, viu o pastor sozinho. A igreja não tinha ninguém, só o pastor. Chegou lá, viu o pastor ajoelhado orando.
Beleza, ficou ali orando um pouco, foi embora, daqui a um pouco voltou, o pastor estava na mesma posição orando, foi embora de novo, voltou, o pastor estava ali orando. E ele chegou perto para ouvir a oração do pastor. E a oração era só isso: dobra-me, Jesus. Dobra-me, Jesus, na tua presença. Dobra-me, 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 Jesus. Ele contou que esse pastor ficou 24 horas orando: Senhor, dobra-me. Muitas vezes a gente quer sair andando com o nariz em pé, mas o que o Senhor quer fazer com a igreja é dobrar ela primeiro aos pés dele. E nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de nos dobrar diante do altar. Nós precisamos clamar para que o Senhor nos dobre em nome de Jesus, para que o nosso coração seja rasgado diante da presença dele. Em nome de Jesus.